Olha, pessoal, uma grande vitória do Donald Trump. A Suprema Corte lá dos Estados Unidos decidiu derrubar aquela decisão do Colorado que tornava Trump inelegível em todo o país, né? Tirava dele a possibilidade de disputar as eleições presidenciais desse ano. Uma grande vitória, sem dúvidas, do homem laranja mau aí, porque isso abre caminho, né? Abre precedente para que outras decisões semelhantes que foram tomadas em tribunais estaduais caiam também e ele fique com o caminho livre para disputar as eleições desse ano contra o Joe Biden, sendo que os números estão extremamente favoráveis a ele. Ele vem ganhando aí, prévia após prévia nos Estados Unidos, perdeu lá em Washington, mas ali é um antro de esquerdismo, realmente não dava para esperar nada de diferente, né? Mas ele tem se destacado por completo em todas as disputas que tem feito aí. Vai ter a super terça, não é? É isso que é a grande disputa. Eu acho que esse vídeo aqui sai na terça-feira, então eu não tenho um resultado ainda de como vai ser, mas a expectativa é que Donald Trump realmente se consolide como candidato dos republicanos para derrubar o Joe Biden, e com essa vitória aqui o caminho fica ainda muito mais sólido, muito mais firme para o Trump nas eleições desse ano. Vamos conversar sobre essa notícia então, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa decisão saiu hoje, dia 4 de março, segunda-feira, né? A Suprema Corte decidiu então que o ex-presidente Donald Trump está elegível lá no estado do Colorado, né? Essa decisão aí, de fato, é muito importante porque, realmente, o que havia sido feito lá originalmente no Colorado, né, o debate todo estava ali em torno da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, né, que trata justamente da questão de insurreição ali, né, porque você sabe aquela história, igual o pessoal faz aqui com o Bolsonaro em relação ao 8 de janeiro. Lá foi 6 de janeiro do ano anterior, né, 6 de janeiro de 2022, né, é isso que foi quando aconteceu lá o caso, né? 6 de janeiro de 2021, perdão, né? 2 anos antes, aqui no Brasil foi 8 de janeiro de 2023. Mas, enfim, o que aconteceu lá naquela época foi colocado na conta do Donald Trump como se ele tivesse incentivado uma insurreição para derrubar o governo, invadir o Capitólio. Uma coisa completamente absurda, né? As pessoas entraram ali fazendo arruaça, tudo bem. Mas ninguém estava querendo dar golpe de Estado, o pessoal foi tirar foto ali e tudo mais. Nada demais aconteceu naquele dia. Só que é claro que a oposição ao Donald Trump iria usar isso para tentar destruir ele, assim como o STF e a oposição tem feito com o Bolsonaro aqui no Brasil, se agarrando a esse negócio lá do 6 de janeiro para tentar arruinar o Bolsonaro de forma total, né? Então, o pessoal do Colorado, teve outro estado também em que aconteceu isso, talvez tenha aqui na notícia e eu não me lembro, mas tem outro estado também que tomou uma decisão semelhante, acho que foram mais 2, né? Mas enfim, no momento em que essa decisão do Colorado aqui caiu, a tendência é que outras decisões também caiam, e aí não tinha nada mais impedindo o Trump de concorrer às eleições deste ano aqui, né? O pessoal aqui da CNN Brasil destaca que o Trump tem uma série de ameaças legais aí atormentando a sua possível candidatura, que tem dado um fôlego para o Joe Biden, que está mal nas pesquisas, né? Donald Trump aparece à frente do Joe Biden em todas as pesquisas realizadas até o momento, e a tendência com esse tipo de resultado é que a coisa melhore ainda mais, e olha, não começou a campanha para valer ainda, né? E de fato, então, esses problemas jurídicos dão um gás para o Joe Biden, porque é a forma mais fácil de vencer o opositor dele, o Trump, que é justamente no tapetão. Acontece que os Estados Unidos não são uma casa da mãe Joana como o Brasil. Lá ainda tem algum grau de, realmente, preservação das instituições de Estado democrático de direito. Tudo bem, não é o mesmo país que foi fundado lá no século XVIII pelos pais fundadores, é claro que não. Os Estados Unidos já não são a mesma coisa desde a Guerra de Secessão, essa é a verdade, né? Mas, de fato, os Estados Unidos estão muito à frente do Brasil, mas muito à frente do Brasil em matéria de respeito às instituições. Então, a Suprema Corte de lá, o pessoal já estava prevendo isso, né? Não é um STF, eles não são um STF. Ali, realmente, é um pessoal que se importa com preceitos constitucionais. E você simplesmente
invalidar a candidatura de um forte candidato, um cara que já governou o país, por conta de uma acusação que carece totalmente de fundamento, é algo que não é razoável para esses juízes e, obviamente, eles não aceitaram o que foi colocado, derrubaram a decisão lá do Colorado. Então, né? Essa decisão, obviamente, ela não tem impacto em todos os processos criminais contra o Trump, né? Tem 4 processos atualmente girando contra ele aqui, inclusive o de subversão eleitoral federal, né? Que é aquele mais ligado ao 6 de janeiro de 2021. Porém, essa decisão aí é a primeira vez que a Suprema Corte avaliou as ações do Trump relacionadas àquele evento lá no Capitólio, né? Ou seja, isso aqui dá um indício de para onde que a coisa vai andar, né? Se a Suprema Corte tivesse interesse em condenar o Trump pelo que aconteceu, já teria começado aqui. Dar uma vitória para o Donald Trump nesse momento implica dizer aí, ou implica acreditar pelo menos, né, que em breve outras decisões semelhantes e favoráveis a ele serão proferidas pela Suprema Corte, hein? Sem dúvidas, né? Conforme eu falei aqui, 16 estados e territórios, dentre eles o próprio Colorado, né, que foi o ápice e o ponto dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, vão fazer as disputas ali, as primárias do Partido Republicano, que é a chamada super terça, né? Então, acredito-se, inclusive, que se o Trump tiver uma vitória substancial nesse dia, né, nessa terça-feira, que é o amanhã da gravação desse vídeo, provavelmente o hoje, que você está assistindo aí, é bem provável que a candidatura dele já fique consolidada. E com essa boa notícia aqui, não tem motivos para que a coisa realmente não aconteça, né? Assim, tem uns estados aqui, ó, Maine e Illinois, né? Esses 2 estados aqui, de fato, tiraram aí a possibilidade do Donald Trump concorrer ali nesses territórios, né? Lá tem muitas peculiaridades, né? Tem cortes próprias de cada estado ali, tem leis próprias, formas próprias de fazer as votações e tudo mais. Enfim, é uma federação de verdade. Tem diferença ali nos Estados Unidos. Não é igual a federação de fachada aqui no Brasil, né? Então, de fato aqui, durante a argumentação da Suprema Corte, né, o ponto principal que foi colocado pela Suprema Corte lá, e que é muito interessante, né, é justamente o que foi colocado aqui, o Kagan, né, a juíza Elena Kagan, né, a juíza, perguntando aqui, questionando Jason Murray, né, que era a oposição ali contra o Donald Trump, né. Ela disse aqui o seguinte: a questão que temos de enfrentar é porque um único estado deveria decidir quem será o presidente dos Estados Unidos, né, porque é o Colorado tirando da disputa um presidente em nível nacional, né. Por que deveria um único estado ter a capacidade de tomar esta decisão, não apenas para os seus próprios cidadãos, mas para o resto da nação, né? E aí, realmente, a coisa, de fato, não tem como você contra-argumentar contra isso, né? O que o Colorado fez ali foi um grande abuso, essa é a verdade, né? Então, a Suprema Corte lá é dividida entre alguns juízes mais conservadores, outros mais liberais, e o pessoal já esperava que esses conservadores fossem mais favoráveis ao Donald Trump, né? E de fato aqui a coisa aconteceu realmente. Na verdade, até aqui alguns que foram nomeados pelo o Barack Obama, que nem essa Elena Kagan que eu falei foi nomeada pelo Barack Obama, e Ketanji Brown Jackson aqui que foi escolhido pelo Joe Biden, eles também deram ali um apoio maior ali para a questão de forma geral, né? E, ou seja, há uma unanimidade, digamos assim, na Suprema Corte em favor do Donald Trump. É o que eu falei, lá não é uma casa da mãe Joana, lá não é a bagunça que é no Brasil, tem algum arremedo de fato de Estado democrático, de direito, de instituições sólidas. O pessoal não quer jogar na lata do lixo a Constituição, uma Constituição que existe há 250 anos, isso? Algo próximo desse patamar, né? Então, não é igual aqui no Brasil, a Constituição tem 30 e poucos anos, não vale nada, a gente já jogou um monte de Constituição no lixo aí e tudo mais. O Brasil é golpe atrás de golpe mesmo, né? Desde a proclamação da República até agora, ninguém liga para isso, impeachment à torta é direito, roubalheira aí, é presidente que já foi preso, sendo solto pela Suprema Corte, disputando de novo, é uma zona esse país. Os Estados Unidos ainda tem algum grau realmente aí de seriedade, né? Quero ver o que o Joe Biden vai fazer
a partir de agora, porque com essa decisão, a tendência é que o Donald Trump se fortaleça não apenas no Partido Republicano, que para mim isso aqui arremata totalmente a questão em favor do Donald Trump, né? Mas não apenas nisso, o Homem Laranja Mal provavelmente vai passar a ter mais apoio na população, uma vez que a sua candidatura agora parece estar autorizada pela Suprema Corte. Havia essa dúvida lá, né? Aquela coisa, será que ele vai poder disputar mesmo? Será que não vai ter uma reviravolta aí em algum momento? Será que mais estados não vão seguir o exemplo desses 3 estados que impediram a candidatura do Donald Trump? Será que isso não vai acontecer? Bem, com esse precedente aberto aqui pela Suprema Corte, parece que ventos favoráveis começaram a soprar com mais força em favor do Donald Trump, sem dúvidas, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima.